Estamos diante da palavra de Deus para esse momento, no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 17 e 18, teremos para este momento de reflexão. Se você acompanha conosco neste culto e tem à sua disposição uma Bíblia, eis o momento de acompanhar essa leitura. Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 e 18. Assim está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nossa esperança nesta hora é que Deus nos conduza em sua palavra, aplicando estas verdades espirituais em cada coração, segundo a necessidade de cada um. Pois carecemos da misericórdia de Deus e precisamos viver isto enquanto há tempo na presença do Pai Celestial. Aqui é anunciado Jesus. A notícia é: Deus enviou o seu Filho ao mundo. É uma notícia que todos sabem. E quando chega a ocasião do Natal, todos celebram o Natal de Jesus e acabam não se lembrando dessa expressão: Deus enviou seu Filho ao mundo. As atenções se voltam para as festas e celebrações e pouco se lembram de Deus, o Criador, o sustentador do universo, ou do Senhor, o Redentor, o Salvador do mundo, ou do Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos conduz em toda a verdade. As atenções se voltam para a manjedoura. Todos se lembram do menino nascido em Belém, e todos celebram este menino. Mas o que temos que pensar é que esta ocasião é bem propícia para lembrarmos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E como foi isto? Como veio Jesus? A Bíblia diz que ele veio ao mundo como exemplo e veio se identificando com o homem pecador. Portanto, ele teve o mesmo tipo de nascimento. Nasceu Jesus como menino. Em Belém ele nasceu. E as atenções daquela época se voltaram para esse fato. O nascimento de Jesus foi anunciado a todos os povos daquela ocasião, e era tudo bem propício. É uma informação que se espalhou. Para os magos do Oriente, houve uma estrela que indicou, inclusive, o lugar onde estava o menino nascido. Os pastores de Belém foram conduzidos àquele lugar, informados por profecias, notícias dadas bem antes, apontando o nascimento de Jesus. Está escrito que no tempo próprio, ou na plenitude dos tempos, nasceria o Salvador, aquele que livraria o pecador de todos os seus pecados, livrando-o da condenação. Inclusive, todas as pessoas naquela época estavam informadas de que em dado momento Jesus nasceria. Houve uma expectativa muito grande quanto a isso. As atenções se voltaram para a manjedoura, para aquele lugar, em Belém, onde Jesus nascera. O tempo passou. E agora, como naquela época, as atenções se voltam para a manjedoura. Mas já passou aquele tempo. Jesus veio. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, através de um nascimento natural, para que todos percebessem que ele era suficiente para salvar o pecador. Para que todos percebessem que ele veio se identificar com o pecador. E assim foi. E ele nasceu, menino, cresceu, viveu experiências de pessoas naturais, e não como divino. Porque para ele vir ao mundo, diz a Bíblia, que ele despojou-se de seu trono, da sua glória. Ele deixou tudo para trás. Deixou a sua riqueza, deixou a sua divindade, e se fez homem. No Evangelho de João, capítulo 1, está escrito isso: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos nele a glória do unigênito do Pai.
Diz a Bíblia. Assim Jesus nasceu como qualquer pessoa nasce. E ele viveu como qualquer pessoa vive. Diz a Bíblia que ele teve sede, ele teve fome, ele teve sono. Ele se comportou como humano o tempo todo. Assim veio Jesus, chamado Emanuel, porque ele veio trazer Deus ao pecador. Deus conosco. A presença de Jesus veio impactar a humanidade, veio mudar a história da humanidade, veio salvar o pecador. Não veio para uma simples celebração, mas veio propor uma experiência individual, uma experiência pessoal de cada pecador. Portanto, Deus enviou o seu Filho. Significa que antes disso ele já existia. Ele não surgiu simplesmente ali em Belém, nascido ali. Ele já existia. Diz a Bíblia que ele estava com Deus na criação do mundo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Jesus Cristo é também o Criador do mundo. Ele estava com Deus ali naquele instante, quando tudo veio a existir perfeitamente, revelando assim a glória de Deus. Como está escrito, a obra da natureza revela o eterno poder de Deus e revela a sua divindade. E com isto, ninguém tem desculpa. Porque a natureza, portanto, meus queridos irmãos e amigos, revela a existência de Jesus Cristo, porque ele é o Criador. De maneira que, para a maioria das pessoas, Jesus surgiu em Belém. Não. Ele encarnou-se para trazer Deus até nós. Deus enviou o seu Filho e foi através do nascimento natural que Jesus veio. Aqui também temos a informação que Jesus foi enviado não para julgar o mundo. Essa parte aqui as pessoas não se lembram. Celebram o Natal, festejam com luzes, com verde, vermelho, cores. Celebram com todo tipo de alimentação, comida. E não se lembram por que Jesus veio ao mundo. E aqui a informação que tenho é que ele não veio julgar. E por que está escrito isso? É porque diz a Bíblia que o homem se desviou da presença de Deus, sendo desobediente, procurando fazer somente a sua vontade e rejeitar a vontade de Deus. O homem pecou, e pecando, tornou-se inimigo de Deus. E diz a Bíblia que em dado momento, Deus olhou dos céus e procurou na terra alguém que fosse bom, alguém que fosse justo, alguém que fizesse o bem. Diz a Bíblia que ele não encontrou um sequer. E está escrito, todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. E o homem se inclina para a violência, se inclina para o preconceito, se inclina para a confusão, para as festividades, para seus próprios desejos, tornando-se cada dia mais separado de Deus. E Deus é santo, Deus é bom, Deus é puro. E o pecado não tem comunhão com Deus. Portanto, é perfeitamente natural pensar que o inimigo tem que ser castigado. E o homem tornou-se inimigo de Deus. Então, qual que é a necessidade do homem? Diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Portanto, condenação. O homem deveria morrer por causa da sua desobediência, por afastar-se da presença de Deus, por andar longe de Deus. Mas diz a Bíblia, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o pecador. É a prova do amor de Deus para conosco. Mesmo sendo nós pecadores, Jesus veio ao mundo para mudar essa situação, para livrar-nos da condenação do pecado. Merecemos a morte como castigo, mas Deus revelou o seu amor. Por isso Jesus não veio julgar, porque se viesse julgar, estaríamos perdidos para sempre. E que temos que extrair daí? É que tentamos fazer o bem e não conseguimos. E de repente você, meu amigo ouvinte, tem lutado contra os vícios, tem lutado contra o pecado, tem encontrado dificuldade para seguir a Deus, e pesa sobre você a condenação. Mas Deus não veio julgar você. Ele veio revelar este amor, porque há esperança para você. Não importa quais os problemas que você esteja enfrentando, não importa quais as crises, não importa se você está sozinho, abandonado por todos,
Deus estende os braços para acolher você, porque Ele não veio julgar, Ele veio promover redenção, salvação para o pecador perdido. Por isso Jesus veio revelando o amor de Deus e a sua salvação, e não para julgamento. E Ele ensinou a seus discípulos que esse deve ser o procedimento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que você mede os outros, você há de ser medido. Essa é a vida do povo. É assim que as pessoas se comportam. Toleram os seus próprios erros, encobrem seus próprios erros e julgam os erros dos outros. É muito mais fácil apontar as falhas dos outros, mas Deus vê plenamente a realidade das coisas e Ele não veio julgar, Ele veio salvar. Há esperança para o pecador perdido, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas Ele enviou Jesus para que todos crescem nele, para que todos crescem em Jesus. E aqui está o conflito da religiosidade pós-moderna. Todos são crentes, todas as pessoas acreditam em alguma coisa e expressam a sua fé através de algum tipo de religião. O povo brasileiro, principalmente, é um povo religioso. E as crenças são muitas. Nós lemos na Bíblia que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Foi só Jesus que veio para ser o Salvador, simplesmente para salvar. Então não há salvação em ninguém mais. Mesmo Jesus declarou a seus discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outra maneira de chegar a Deus, não. As pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Provérbios está escrito que existem caminhos aos olhos do homem que parece que são bons, mas no final está a morte. É muito bom a crença, é muito bom a religião, é muito boa a fé, ótimo. Mas se alguém deseja ser salvo, se alguém deseja receber o perdão dos pecados, é somente por Jesus, porque Ele veio para salvar, para que todos crescem nele. Há uma dificuldade em compreender essa história de fé. Fé é em Jesus, em uma pessoa, e não nas coisas. As demais coisas acontecem naturalmente. As bênçãos do Senhor são derramadas sobre a vida de todas as pessoas, independente de suas crenças. O sol nasce para justos e para injustos. Deus abençoa, protege e sustenta a todos, indiferente de crer nele ou não. Mas para a salvação é preciso crer em Jesus, exclusivamente. Diz a Bíblia, no verso 18, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Haverá um juízo final, todos compareceremos perante Deus em dado momento, e é aí que vem o julgamento. E todo aquele que não tem um advogado diante de Deus será julgado e condenado. Mas quem tem o advogado será salvo, porque o advogado é aquele que intercede. E diz a Bíblia que Deus enviou Jesus para ser esse advogado, para ser aquele que intercede por nós. Você não pode comparecer diante de Deus sem o seu advogado. E se você quer ter um advogado, é Jesus. Exclusivamente isso. Por isso Jesus nasceu. Então, nesta época em que se celebra o Natal, ótimo, os corações estão sensíveis em relação ao nascimento de Jesus, mas não basta. É preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador pessoal e viver por Ele, tornar-se discípulo dEle, e aí tudo vai mudar. Assim, queridos irmãos, amigos, nossos vizinhos aqui, pensem nisso. Deixe Jesus entrar em sua vida, entrar em sua casa, fazer parte mesmo. Torne-se um discípulo de Jesus. Aí tudo será diferente. Abre seu coração agora. Toma a sua decisão diante de Deus. Está faltando isso. Você é uma pessoa boa. Você tem um bom coração. Mas falta tornar-se discípulo de Jesus.
Vamos orar nesse instante? Abre o seu coração para o Senhor. Oremos. Querido Deus e nosso Pai, estenda as mãos do Senhor sobre a vida de todos que ouviram agora a Tua palavra. E sabemos que por Teu Espírito Santo as informações chegaram ao entendimento de cada um. E que o Senhor agora desperte, para que sejam sensíveis e aceitem a proposta do Senhor, tornando-se discípulos de Jesus e vivendo para Ele. Abençoe-nos a todos, conceda que andemos na presença do Senhor, fielmente conforme a Tua palavra espera. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.